Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Edifique-se. É uma alegria e um prazer poder dividir esse momento, esse tempo com vocês. Esse é o nosso devocional de sexta-feira e antes da gente meditar juntos na palavra de Deus, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal Edifique-se. Muito obrigado pelo apoio, pela força, pelo incentivo. Graças a Deus, nós chegamos a 561 inscritos e queremos crescer mais, queremos expandir. E obrigado a cada um de vocês que tem me dado esse apoio. E eu quero falar também com você que talvez está vendo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Edifique-se, que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, abençoadas. Receba essa mensagem de fé, de esperança. Conforme eu sempre falo aqui com vocês no canal, o objetivo é edificar. O objetivo é promover uma palavra de fé, de esperança, que traga ânimo e nos ajude a caminhar, a seguir em frente, né? Mediante as coisas que acontecem na nossa vida, tem muitos momentos que a gente precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de incentivo, de inspiração, que nos abençoe, que traga conforto à nossa alma. E eu pretendo e estou me esforçando para que o canal Edifique-se seja assim, seja um canal que promova a esperança através da palavra de Deus. Então, gostaria de convidar você agora para que juntos a gente possa refletir um pouquinho na palavra de Deus, que o Senhor possa falar com você hoje através deste devocional. E hoje eu gostaria de falar a respeito de um exemplo de fé em meio à adversidade. E eu gostaria de falar a respeito da vida do apóstolo Paulo, especificamente quando ele escreve a sua carta aos Filipenses. O contexto dessa carta é o seguinte: o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma, acorrentado, por conta de pregar o evangelho. Ele estava privado da sua liberdade e ele estava preso em Roma e, conforme eu disse a vocês, acorrentado a dois soldados que vigiavam ele constantemente. Então, o apóstolo Paulo, ele era um homem que, algum tempo atrás, na narrativa bíblica, ele estava viajando, ele estava visitando as igrejas, ele estava pregando o evangelho em liberdade, mas nesse exato momento, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, privado das suas liberdades. E também, nesse momento, por conta da condição que se encontrava o apóstolo Paulo, algumas pessoas começaram a questionar o porquê dele estar nessa situação. Mas mesmo diante dos questionamentos e dos achismos das pessoas, o apóstolo Paulo decidiu não abraçar essa visão de autocomiseração, mas lhe proporcionar a oportunidade de continuar sendo bênção, de continuar pregando o evangelho, amando o próximo, abençoando aqueles que estavam à sua volta. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele declara: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, que palavras de um homem que tinha uma fé inabalável. São palavras de um homem que não era movido pelas circunstâncias que ele se encontrava, mas pela fé que ele desenvolveu em Cristo Jesus. A palavra fé, no hebraico, emuná, ela traz o sentido de agarrar, de firmeza. Então, o apóstolo Paulo poderia declarar essas palavras porque ele estava agarrado
ele estava firmado em algo firme, em algo que jamais poderia abalá-lo, e é a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo tinha fé em Cristo Jesus. Ele conheceu Cristo. Ele conheceu a profundidade do amor de Cristo. Ele foi alcançado, ele foi tomado por esse amor e essa convicção jamais se ausentou do coração do apóstolo Paulo. Esse aqui era mais um momento difícil na vida do apóstolo Paulo, de muitos outros momentos que ele já havia passado por pregar o evangelho. Ele tinha sido náufrago, ele foi picado por uma serpente, ele foi espancado, apedrejado, perseguido. Veja só quantos obstáculos se colocaram diante do apóstolo Paulo, mas ele não parou. Ele não parou porque as circunstâncias se tornaram difíceis. Ele não parou porque o tempo não era favorável. Ele decidiu continuar porque ele estava firmado em algo maior que ele mesmo, em algo que, quando ele era fraco, o tornava forte, em algo que, quando ele perdia a esperança, essa mesma esperança se renovava. Ele estava firmado em algo que ele poderia se agarrar com convicção, que jamais seria abalado ou retirado daquele lugar de firmeza. Ele estava firmado em Cristo. A fé do apóstolo Paulo era em Cristo. Era um homem de fé. Era um homem que talvez em algum momento a gente pode até pensar como que a fé desse homem não se abalou. Talvez em alguns momentos pode até ter sido abalada essa fé. Mas tem uma frase de uma canção que eu gosto muito que declara: somente uma fé que se abalou, inabalável é. Porque a fé que se abala significa que ela está sendo experimentada, ela está sendo construída, ela está sendo alicerçada. Então, eu entendo a importância desses momentos difíceis na nossa vida, porque eh, nos dá, aliás, a capacidade de nos tornar mais fortes, de conhecer a profundidade desta fé, dessa firmeza, desse amor que nos sustenta, que é a pessoa de Cristo. Então, é, tem algum tempo já nesse canal que eu tenho falado bastante a respeito dos desafios da nossa vida, daquilo que a gente passa, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. Talvez muitos de nós aqui, nesse exato momento, estamos no início de um novo desafio. Nós vencemos algo, mas já estamos entrando em outro desafio e para isso, para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga vencer mais essa etapa, a gente precisa estar firmado em Cristo. As nossas convicções e a nossa fé precisa estar na pessoa de Cristo. Porquanto, esta palavra do apóstolo Paulo ela é muito propícia. Ele declara: seja na minha vida ou na minha morte, eu quero que Cristo seja engrandecido. Não importa as circunstâncias, se sejam ventos bons ou ventos maus, eu quero que Cristo seja engrandecido. Porque eu não me movo pelas circunstâncias, eu me movo por quem Cristo é e por quem Cristo tem sido na minha vida. E eu lhe pergunto: quem Cristo tem sido para você nesse exato momento que você está vivendo? O que Cristo tem representado na sua vida? Então, se você já está próximo dele, se aproxime cada vez mais. Se você já foi tocado pelo amor dele, se permita ser tocado cada vez mais. Que essas adversidades da vida não sirvam para fazer com que você desista, mas que elas sejam degraus para que você possa avançar no seu crescimento em Cristo Jesus. Então, eu desejo a você um bom final de semana. Até o próximo devocional de sexta-feira. E fique ligado aí no canal Edifique-se, que em breve tem coisa nova, vídeos novos, canções novas e tudo com a intenção de poder
abençoar, de poder edificar. Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.